Nós somos em Matarandiba, uma ilha dentro da ilha. O lugar é muito preservado na nossa ilha de Itaparica. De fato, é a ilha de Matarandiba, onde a natureza ficou intacta, ainda ela está intacta. E onde a população conseguiu, com a ajuda, apoio e o fomento da Associação Sociocultural de Matarandiba, preservar e resgatar a cultura do povoado. Estou aqui com a presidente, ela vai falar um pouco do trabalho que ela está fazendo e falar o nome dela, se apresentar. Tá bom. Meu nome é Adenildes, me conhecem como Dene. Eu estou aqui na comunidade há 10 anos, vim para aqui, vim como veranista, estou aqui, assim, conheci o pessoal e a proposta, quando eu soube da riqueza cultural daqui, era fazer o resgate das manifestações, né? A princípio não como associação, primeiro assim como pessoa física mesmo, mas nós vimos a necessidade de gente se melhorar, da gente ter um reconhecimento, né, jurídico, porque a gente teria mais portas abertas. Então fundamos a associação chama-se Associação Sociocultural de Matarandiba, Ascomate. Ela tem toda uma estrutura organizacional, com diretoria, com conselho consultivo, nós temos um conselho fiscal também. E a gente vem fazendo esse trabalho de levantar a cultura que antigamente existia, mas que estava adormecida, e essa cultura está vindo hoje. Então a gente hoje, a comunidade com aproximadamente 700 habitantes, mas nós temos aqui várias manifestações culturais. Nós temos o samba de roda, adulto e mirim, o terno de reis, o boi bumbá, o Zé de Vale, que é um teatro popular de rua, o São Gonçalo, que é uma festa lindíssima religiosa que acontece na noite de Natal. Temos também a lavagem da fonte, temos o Santa Mazorra, o boi bumbá, o presente dos pescadores e por aí vai. Então, assim, é um trabalho que a associação faz juntamente com a comunidade para que toda essa riqueza cultural ela seja mantida, preservada e que, assim, os jovens que estão chegando aqui hoje deem continuidade a essa riqueza cultural, preservando a história do lugar, preservando a cultura de Matarandiba. E agora a gente tem um papel também. Nós fizemos o primeiro encontro de samba de roda da Ilha de Itaparica na intenção de fortalecer essa cultura local, trazer grupos de samba de outros lugares, para que eles vejam como a gente trabalha, para que eles vejam como a gente está, assim, tendo um pouco de sucesso na nossa caminhada, para que eles também trabalhem junto com a gente, para que a gente também possa dar uma pequena ajuda a eles, de que forma a gente fez, para que assim todos caminhem junto e de uma forma assim bem grandiosa, que a cultura da ilha de Itaparica seja fortalecida e reconhecida, como Matarandiba hoje é. Você pode descrever um pouco o que aconteceu nestes 3 dias, do primeiro encontro de samba do mar na ilha de Itaparica? Pois é, nós fizemos o quê? Como a ilha de Itaparica ela tem vários grupos de samba, nós escrevemos um edital para o governo do estado, né? Esse edital foi escrito em 2013, mas só agora o recurso foi repassado, né? Com esse recurso nós convidamos 11 grupos de samba com os nossos para participar desse evento, onde na terça-feira nós tivemos a apresentação do grupo de samba Mirim, o nosso samba Mirim, com 60 crianças, os filhos de Maria. A abertura foi por conta do samba Mirim, tivemos depois o samba da Joerana e tivemos um convidado que foi o samba de roda de Mutá e Pirajuía. Né? Nós tivemos uma roda de discussão, falamos sobre a importância do samba de roda na ilha de Itaparica. Essa roda de conversa foi muito interessante. Tivemos também uma mostra audiovisual, onde nós trouxemos filmes que estejam ligados diretamente ao samba e à cultura. Ontem nós tivemos mais 4 convidados, que foi Raízes de Gameleira, os filhos do Raízes de Gameleira, que foi o samba mirim, veio em pequena quantidade, porque eles estão com a dificuldade, mas eles estiveram presentes. Tivemos o samba da Gamboa, lá de Mar Grande, e o samba 2 de Julho de Conceição. Tivemos também a roda de conversa, também falando sobre a importância, porque assim, a gente vê que os sambas eles estão assim muito soltos. Então fizemos uma roda de conversa discutindo a união desses sambas, né? A união desses grupos, de que forma a gente pode melhorar isso. Foi uma roda de conversa muito interessante. François também participou, deu sua opinião, muito boa, assim, nos ajudando para que a gente forme um consenso, a gente forme uma equipe de trabalho e a gente possa
colocar isso para frente, né? E hoje, no último dia, eu já estou com saudade, encerrando esse trabalho, nós estamos agora, acabamos uma roda de conversa, falando da experiência, por exemplo, de um jovem professor que trabalha numa escola de filhos de rico, podemos dizer, ele é professor do Antônio Vieira, professor Sócrates, mas lá na escola dos ricos ele faz questão de resgatar as brincadeiras de antigamente, que as crianças de Salvador praticamente não sabem nem conhecem mais. Aliás, as crianças de todos os lugares, né? Hoje em dia o pessoal só pensa na informática, no tablet, no celular, mas ele é um profissional que se preocupa com isso, então ele veio passar essa experiência da cultura que ele está mantendo, resgatando na cidade com as crianças. Tivemos essa roda de conversa e agora nós vamos ter a apresentação do Nativos do Samba de Misericórdia de Itaparica, depois nós teremos o Samba de Roda de Baiacu, vem os Marejá de Itaparica e fechando o nosso evento, nós teremos o Vovó Maré, que é o nosso samba de roda. Você pretende dar continuidade a este evento, apresentar de novo nos editais do Governo do Estado? Sim, sim, eu acho que aí é o primeiro, por isso que o título é esse, primeiro encontro de samba de roda, que nossa proposta é o próximo edital e a gente sabe que é possível fazer sim, porque é um trabalho bem feito, um trabalho que teve uma repercussão nacional inclusive, nós recebemos pessoas de fora para vir assistir esse evento, foi uma pena que o tempo nos prejudicou um pouco, mas assim, teve uma repercussão e eu tenho certeza que terá um reconhecimento da Secretaria de Cultura, independente de nós concorrermos, né, no edital. A gente vai fazer o projeto sim, vamos apresentar a nossa proposta e eu tenho certeza e fé em Deus que vai dar certo. E para o ano a gente está aqui no segundo encontro de roda de samba da Ilha de Itaparica, o Samba no Mar. A escolha de Matarandiba, que é normal porque a associação tem sede em Matarandiba, não prejudica um pouco a frequentação porque nós somos muito distantes e muito difícil o acesso. Tem ideia de colocar em um lugar mais acessível, como em Mar Grande ou mesmo Itaparica? Não pensei nisso, sabia? Não pensei. A ideia era assim, as pessoas conhecerem Matarandiba, porque eu acho que 80% das pessoas que moram na ilha de Itaparica não conhecem Matarandiba. Então Matarandiba é um lugar que primeiro a gente quer que seja preservado. Se vê, nós temos uma estrada onde ela tem um pedaço de asfalto e um pedaço de cascalho. O asfalto é por conta de carros pesados que entram para a empresa, para dar o Brasil. Mas a parte de cascalho, ela não é asfaltada e a comunidade não quer que seja, porque isso é uma forma que a gente tem de preservar o meio ambiente, é uma forma que a gente tem de segurança. Então, assim, você chega aqui, você se encanta com essa beleza natural, como eu me encantei. Então, a proposta não é de tirar esse evento daqui, o evento permanecer aqui. Agora, claro que escolher uma data melhor. Tá certo? Essa data, inclusive, inverno, a gente sabe que é difícil, né? A gente conta com essa mudança, não contávamos com essa tempestade, essa chuva toda que caiu, mas fizemos esse evento por conta do recurso do governo só ter saído nesse período. Esse evento estava previsto para outubro de 2014, depois foi transferido para fevereiro de 2015 e só pôde acontecer agora, porque o governo do estado não repassou essa verba. Então a nossa proposta é que ele aconteça no verão e que as pessoas possam vir sim aqui a Matarandiba. Boa sorte na continuação e parabéns. Eu estou sempre encantado de ver seu trabalho, desde a primeira vez. Você lembra? Muito obrigada.
Vamos comer a feijoada, vamos comer a feijoada. É uma caneca e botar